senhores, tudo bom com vocês? Seja muito bem-vindo a mais um episódio do Explodindo a Mente, que é aqui que eu compartilho experiências sobrenaturais da minha existência, para inclusive te incentivar a viver essas experiências também, entendê-las como naturais, como algo que acontece na nossa vida, afinal de contas nós somos seres sobrenaturais, e também para contribuir no processo de expansão da consciência, evolução da mente de outras pessoas, para normalizar de certa forma essa loucura que é quando a gente começa o nosso despertar espiritual, as experiências que a gente começa a viver e que muitas vezes a gente acha que só a gente está passando por isso, quando na verdade muitas outras pessoas já trilharam essa jornada, cada uma, óbvio, com a sua particularidade, com a sua individualidade, mas sempre tem muito em comum nessas histórias que tangem o sobrenatural. Então a minha intenção aqui nessa playlist específica é compartilhar o que aconteceu comigo para te tranquilizar, para te inspirar, para te mostrar que você não é o único a estar passando por isso, ok? Então vamos lá, né? O que eu preparei, o que eu separei para hoje? Hoje eu vim aqui compartilhar com vocês uma experiência que talvez foi uma das mais intensas que eu já vivi na minha vida, porque literalmente eu me vi sem vida diante da minha frente. Foi uma experiência onde eu literalmente saí do meu corpo, eu tive uma projeção, né, da minha alma e eu vi o meu corpo completamente sem vida, né? Mas como que isso tudo aconteceu, como é que foi isso, eu vou falar aqui nesse vídeo, mas foi sem sombra de dúvidas, eu não sei se a mais intensa, mas com certeza uma das mais intensas experiências que eu já tive com o mundo sobrenatural. E, inclusive essa experiência ela foi muito importante na minha jornada, porque ela me mostrou muito do que eu precisava ver, mas me mostrou principalmente o que eu estava fugindo, do que eu estava fugindo e aonde aquele caminho me levaria, vamos colocar dessa forma. Então eu vou começar do comecinho, ok? E o que acontece? Essa experiência ela aconteceu comigo durante a pandemia, nos primeiros meses ali, isso no ano de 2020. E, se eu não me engano, foi entre abril e maio, eu lembro que foi bem no comecinho desse período da quarentena. E eu já tinha decidido, eu já falei isso em outros vídeos, inclusive, que eu ia aproveitar esse momento da pandemia para mergulhar em mim, para mergulhar no meu autoconhecimento, já que a gente estava vivendo uma situação tão complexa do lado de fora, né? Tanta coisa acontecendo, tantas notícias. A minha forma de lidar com a pandemia foi justamente essa, foi mergulhar no sobrenatural, foi viver a minha espiritualidade, foi me reconectar comigo mesma. Eu busquei muito meu autoconhecimento durante esses anos que a gente ficou mais enclausurado, né, vamos colocar assim, porque, enfim, o Covid ele ainda existe, ainda está acontecendo, infelizmente, mas eu digo que, né, os 2 primeiros anos eles foram muito mais intensos, principalmente o primeiro ano aí desse surto que a gente teve. Então eu mergulhei muito nisso e eu já vinha, na verdade, desde 2018 me reconectando comigo, eu já vinha me reconectando com a minha magia, eu já estava nesse caminho do autoconhecimento, da busca pelo meu eu interior e da reconexão comigo mesma. Só que, como eu falei, 2020 foi o ano que eu falei, cara, tipo, é agora ou nunca, eu vou realmente me jogar nisso, a gente tá dentro de casa mesmo, então vou mergulhar profundamente. E aí, no começo, né, como eu falei, nos primeiros meses ali foi, eu acho que quando eu mais mergulhei mesmo, até porque foi os meses que eu realmente fiquei dentro de casa, logo depois eu já voltei a trabalhar externo. E no dia, eu lembro que foi um domingo à noite, quando eu tive essa experiência. E eu tava já buscando por, como é que eu posso falar? Eu já tava me reconectando comigo, eu já tava buscando o meu eu, digamos assim, eu já tava me compreendendo e aceitando toda a magia, eu tava me reconectando com os meus dons, porque há muitos anos eu tinha me desconectado também, já cheguei a falar disso em outros vídeos, que eu passei 7 anos fugindo de quem eu era, fugindo de ver o que eu via, de escutar o que eu escutava. E em 2018 fui me reconectando com isso. E nesse processo de me reconectar, nesse dia específico, eu comecei a meditar muito, a pedir muito internamente por respostas, por entender o que estava acontecendo comigo. Porque como eu já estava despertando desde 2018,
Então eu já escutava muita coisa, eu via muita coisa, sentia muita coisa no meu corpo. Então eu já estava aceitando de uma forma mais tranquila, vamos colocar assim, o que estava acontecendo comigo. Eu já estava começando a entender que o que eu via não era tão comum assim. Que as coisas que eu enxergava, a maioria das pessoas não enxergavam. Principalmente a telepatia pra mim nessa época, ela estava muito intensa. Então eu entrava nos lugares e eu começava a escutar, literalmente, o que as pessoas estavam pensando. E eu ficava meio, meu Deus, tipo, o que tá acontecendo comigo? E eu tive muitas confirmações e experiências com algumas pessoas, com colegas, de que realmente a minha telepatia ela estava em alta, ela realmente estava acontecendo. Mas isso é uma outra experiência que eu vou trazer aqui pro canal também. Mas, então assim, eu já estava aceitando, e inclusive uma pessoa que foi fundamental no meu processo de despertar foi a minha psicóloga na época, a Gabriela Paixão. Bruxona, assim, ela é incrível, ela segue a linha, né, de Jung, um dos grandes alquimistas aí que a gente tem na história. E ela, inclusive, como eu falei, foi muito importante para vários processos meus para caminhar entre a sanidade e a loucura, que é o despertar da consciência. E essa experiência específica, como eu falei, estava meditando, já estava aceitando tudo isso que estava acontecendo comigo, mas eu ainda tinha muita dúvida. Eu ainda me questionava muito, eu ainda tinha muito o porquê tudo isso acontece comigo. E logo depois eu mudei, né, eu reprogramei o meu questionamento para o pra que tudo isso estava acontecendo comigo. E eu lembro que eu estava em casa, tranquila, e eu deitei e comecei a meditar profundamente, sabe? Eu coloquei uma música, eu não vou lembrar exatamente qual foi a música, mas eu lembro que eu comecei a entrar, mergulhar dentro de mim em muitos processos. E nisso que eu fui mergulhando, eu ia indo cada vez mais fundo. E essa é uma outra experiência que foi completamente limpa. Quando eu falo isso é que não teve nenhuma erva de poder, não teve nenhum psicoativo, não teve nem sequer a medicina do cacau, não foi um processo de meditação profunda, guiada, não. Foi apenas um mergulho em mim mesma e uma busca interna por respostas, certo? Toda vez que eu estiver compartilhando experiência, eu vou deixar muito claro o que e como foi essa experiência. E essa foi uma experiência também apenas sobrenatural, certo? Como eu posso falar. Então não teve nenhuma ajuda, não teve nenhum estímulo externo para que isso acontecesse. E eu comecei a meditar profundamente com a música que estava tocando e pensando em mim e pensando nos meus processos. E de repente, assim, é como se tivesse acontecido um estalo muito grande no quarto que eu tava. E quando eu vi, é como se eu estivesse caindo. E aí que começou realmente a experiência. E eu comecei a cair por um túnel que eu posso exemplificar aqui, vocês já viram com certeza Alice no País das Maravilhas. E naquele momento que ela tá caindo, né, que ela entra na toca do coelho, que ela cai, que ela vai parar no mundo das maravilhas, né? Então, o que eu consigo assimilar, né, para que vocês compreendam, é isso. Foi como se eu estivesse, então, tipo, caindo num túnel. Só que quando eu tava caindo, eu tava vendo várias versões minhas. E aí, eu não estava apavorada nem nada, mas eu tava olhando, e eu tava vendo, inclusive, vivências minhas com outras pessoas. Eu tava vendo, como se eu visse várias cenas da minha vida acontecendo. E nisso, eu ia caindo nesse túnel e parecia que ele não tinha fundo. E eu lembro que era escuro, mas não era um escuro apavorante. Era tipo um tom de terra, um marrom, e tinha alguns relances de dourado com vermelho. Eu lembro muito dessas cores e de ver essas cenas acontecendo. E à medida que eu ia vendo as cenas com as outras pessoas acontecendo, elas iam meio que numa espiral sumindo. E aí, enfim, eu caindo por esse túnel. E aí, quando eu me vi, eu consegui me segurar para não cair no fundo desse poço, vamos colocar assim, né, pro final deste túnel. E quando eu caí, eu vi ali aquela cena, e aí mais uma vez eu vou fazer uma analogia, quem já viu O Senhor dos Anéis, e que tem aquela cena famosa do Sméagol, né, quando ele tá lá explicando a história dele, enfim, que ele tá numa caverna úmida, horrível, tenebrosa, e eu vi ali uma versão feminina do Sméagol, sabe? Eu vi uma mulher definhando e com os ossos e sabe, com uma aparência bem assustadora e ao mesmo tempo triste, sem vida, deprimida. Era literalmente o Sméagol, só que mulher. E ali naquele poço frio, e essa figura ela tava com muito frio, e ela tava sem vida nenhuma, mas ela tava sobrevivendo. E aí eu lembro que tipo, eu parei assim, e eu fiquei olhando para aquela cena, e me veio uma voz muito forte, que falou exatamente, se você continuar fugindo da tua espiritualidade, se você continuar negando quem você é e o que você realmente veio viver e tudo o que você veio fazer, se você continuar no caminho de fugir dos teus dons, de fugir da magia natural,
de fugir de toda essa expansão que não só você veio viver, mas veio comunicar para outras pessoas, é assim que você vai se encontrar. É assim que você vai viver. É nessa situação, você fica sem vida, você fica completamente sobrevivendo de nada. Porque a tua vitalidade, ela só existe quando você se conecta com a tua magia. Quanto mais você continuar negando, quanto mais você continuar fugindo, mais perto disso aqui é, tipo, o que vai ser da sua existência, o que vai ser da tua vida. E aquilo ali me chocou muito, né? Óbvio, hoje já tem alguns anos que isso aconteceu, eu consigo falar com uma certa naturalidade, mas na hora aquilo ali me chocou demais, porque quando eu vivi a negação, os 7 anos que eu resolvi não praticar absolutamente nada da minha magia, que eu me fechei realmente pra tudo, eu vivia aquela vida ali. Eu vivia num poço sem fundo, eu vivia uma vida, sem alegria, era muito obscuro. Apesar das coisas funcionarem mais ou menos e tal, mas por dentro era exatamente aquilo. Então, pra mim, não foi só um impacto de ver como que seria, foi um reconhecimento de ver como eu já tinha vivido, de quando eu tinha me desconectado de mim, aonde eu tinha chegado. Então foi uma experiência muito sombria e muito assustadora e muito espelho do que já tinha acontecido. E aí, quando eu vi isso, era como se alguma voz estivesse me chamando. E nisso, quando eu me virei assim, foi quando tipo, eu vi minha alma literalmente, no meu espírito, enfim, saindo assim do meu corpo. E eu vi a minha figura ali, na cama. Eu me vi de fora do meu corpo. E aquilo foi meio assustador, confesso. E aí eu lembro que eu chegava assim perto de mim e eu tipo, cara, peraí, você tá viva, não? E eu, tipo, encostava em mim e eu me sacudia assim. E tipo, nada acontecia. Eu lembro que eu peguei no meu pulso, né, pra ver, tipo, não, peraí, o que tá acontecendo aqui? E não tinha pulso, não tinha sinal, não tinha vitalidade. Eu chegava assim perto, né, coloquei tipo o ouvido, né, aqui no peito, não tinha respiração, não tinha batimento cardíaco. E aí eu tava vendo, tipo, a mim ali, completamente estática, sem nenhum sinal vital, e ao mesmo tempo eu olhava pro lado, eu via aquele Sméagol feminino e aquilo ali definhando. E aí eu tipo olhava para aquilo, e por mais que o desespero tentasse tomar conta de mim, não tinha desespero. Não tinha, sabe, tava normal. Era como se eu soubesse que tava tudo bem, que aquilo ali era apenas uma projeção da realidade. E aí eu vi aquelas duas cenas acontecendo, e aí eu fiquei meio analisando tudo, e óbvio que passou 1000 coisas na minha mente naquele momento. Veio todo a minha vida toda passou pela minha frente. Minha vida com magia e sem magia. Minha vida vivendo com o sobrenatural e sem o sobrenatural. Foi um filme. E aí veio também tudo que eu já duvidei, todos os pensamentos que eu já tive duvidando de que aquilo era real, de que eu realmente sentia o que eu sentia, de que eu via o que eu via. Então assim, passou um filme na minha cabeça e aquilo tudo acontecendo e muito rápido, muito frenético. Né? E aí quando eu olhei pro meu corpo, ali de novo, eu só pensei, tá, mas como é que eu volto pro meu corpo agora? Eu não posso desencarnar nesse momento porque eu tenho uma filha. O pensamento que veio, eu te juro, foi exatamente esse. E eu falei, cara, eu preciso voltar pra minha filha. Como é que eu volto pro meu corpo? E aí, na hora, eu só lembrei da minha filha. E aí veio a cena dela. E aí, na mesma hora que eu lembrei dela e que eu tava vendo a cena dela e ela sorrindo e tudo mais, num supetão, assim, foi como se minha alma... aquele túnel que eu desci foi como se eu subisse ele todo de vez. E aí, quando eu voltei, assim, pro meu corpo, só foi aquele... Eu olhei assim em volta e a primeira coisa que eu fiz foi, tipo, ver meu pulso, tipo, calma, tá, eu voltei, ok. Eu estou de volta no 3D, eu estou de volta aqui nesse espaço físico, eu estou de volta. E aí a minha respiração foi voltando assim aos poucos, meio que num susto mesmo. Foi literalmente como se eu tivesse morrido e voltado pro meu corpo, né? Mas foi uma experiência astral. E aí, cada dia, e aí naquele momento eu só, tipo, fiquei muito pensando nisso. Cara, olha quem eu sou quando eu me afasto de mim. Olha pra onde eu vou quando eu nego as minhas origens, quando eu nego a magia que corre nas minhas veias. E, cara, é assustador me ver daquela forma. E aí, naquele dia, eu fiz uma promessa pra mim mesma de que eu jamais negaria novamente a minha fé, a minha espiritualidade, a minha magia, de que eu não me afastaria mais de mim, independente do que eu fosse ver, de como eu fosse viver, de como as coisas fossem acontecer na minha vida, uma coisa era muito certa. Eu iria trabalhar cada vez mais no despertar da consciência, eu ia querer me aproximar cada vez mais disso, eu ia viver cada vez mais as minhas experiências espirituais. E a partir daquele momento foi quando literalmente eu decidi que eu não ia mais me perguntar por que tudo isso acontecia na minha vida, mas que eu ia começar a compreender pra que tudo isso acontecia na minha vida e que eu ia chegar um momento que eu ia compartilhar isso com o mundo, que eu ia que eu ia me preparar, na verdade, para trabalhar na construção de uma nova era, que eu ia me preparar para ser uma agente transformadora, que eu ia reconciliar pessoas com o eu delas assim que eu conseguisse fazer isso na minha vida. E a partir desse momento é o que eu tenho feito, é o que eu faço, é o que eu mais amo fazer e, enfim,
e aí é outro rolê. Mas eu queria muito compartilhar essa vivência, essa experiência que eu tive com vocês, que foi a primeira vez que eu saí do meu corpo. Depois disso já aconteceram outras experiências dessas, mas essa foi a primeira. E, enfim, eu sempre quis compartilhar aqui. Inclusive, deixa aqui nos comentários se você já teve alguma experiência parecida, se você está passando por algo parecido. E, como eu sempre falo, esse canal aqui é pra gente compartilhar as nossas experiências de reconstrução do nosso ser, né, dessa reconexão com a gente mesmo, para que a gente possa expandir a nossa mente juntas e compreender cada vez mais que o mundo sobrenatural, ele é real, ele existe e ele é completamente natural. Beleza? Se você curtiu, não esquece de deixar seu joinha aqui. Inclusive, se você achar que esse vídeo pode contribuir no despertar de outra pessoa, compartilha também. E não esquece de me seguir em todas as redes sociais, Amanda Baragiola, em todas as plataformas. Beleza? Por hoje é isso. Espero muito que você tenha curtido, que esse vídeo te ajude de alguma forma. Um beijão e até o próximo vídeo.